Saiba Mais dessa semana vamos falar sobre união estável, que já representa mais de um terço das entidades familiares no Brasil. De acordo com a última pesquisa do IBGE, em 2010 já representava mais de 36% dos brasileiros, contra 28,6% em 2000. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Christian Fetter, que é advogado especialista em direito de família. Dr. Christian, explica pra gente então qual é a união estável, como é que ela funciona e a diferença para o casamento. Diferentemente do casamento, que é a forma mais tradicional, mais antiga de constituição de uma família, a união estável não tem tantos pré-requisitos. O casamento ele passa por todo um processo solene de habilitação, de celebração, né? E a união estável ela não precisa passar por todos esses momentos, né? Na verdade, a união estável ela se configura de duas formas. Ou o casal vai a um cartório e faz uma escritura pública declarando que vivem, né? E esse casal pode ser um casal heterossexual hoje ou um casal homossexual, declara a existência daquela união estável, há quanto tempo essa união estável existe, quais são os termos que eles desejam para que se resolvam as questões patrimoniais ou pessoais, ou então a união estável pode se configurar pelo mero decurso do tempo. Então, o Código Civil diz que se o casal vive há um certo tempo, há uma convivência pública, pacífica, não é notória, conhecida do público, essa união estável já pode estar configurada, mesmo que não exista um contrato escrito. Então, se ao final, por exemplo, da união estável, se houver algum tipo de discussão, ela pode ser levada a juízo, mesmo que não exista um contrato escrito. Então, um contrato nem sempre é necessário. Ele é recomendável, não é? Porque o casal já dispõe ali qual é o seu desejo a respeito do regime de bens, por exemplo, que é um aspecto importante, mas não é obrigatório. Ela pode se configurar apenas pelo decurso do tempo em que aquele casal esteja junto com o objetivo de ter uma família, o objetivo de formar uma entidade familiar. Dr. Christian, então como diferenciar um namoro de uma união estável? É uma zona cinzenta muitas vezes, né? Porque o casal já mora junto há um certo tempo, se apresenta muitas vezes perante a sociedade como companheiro, como marido, como esposa, mas o ponto principal é o desejo de constituir uma família. Então há namoros que duram 10 anos, mas não há esse propósito de ter uma entidade familiar. O propósito é ter um namoro. Então, a forma como o casal se comporta, a forma como eles regem a sua vida pessoal, a sua vida patrimonial, podem configurar a existência de uma união estável até por um breve período. O casal pode estar junto há 6 meses, 1 ano e já se configurar uma união estável, e podem estar juntos há 10, 15 anos e ser simplesmente um namoro. Não existe, então, um período determinado? Não existe. Quando a lei foi publicada pela primeira vez no Brasil, em 94, a Lei 8971, ela trazia aquele famoso prazo de 5 anos. Então, o casal tinha que ter uma convivência pacífica, duradoura, enfim, notória, com um prazo de 5 anos. Já em 96, esse prazo caiu. 1 ano e pouco depois, 1 ano e 3 meses depois, foi publicada a Lei 9278 de 96, que retirou esse requisito do prazo mínimo, né? Se o legislador concluiu que não é a quantidade de prazo que é importante, sim a qualidade daquele prazo. Então, eu posso estar 2, 3 meses vivendo com uma outra pessoa, mas o propósito de formar uma família é tão grande que o tempo não importa. Esse casal já se comporta como fosse um casal casado, adquire bens em conjunto, né, com um curto espaço de tempo. E como eu falei, podem estar juntos há 10, 15 anos e ser, na verdade, apenas um namoro, porque não há esse propósito de formar uma entidade familiar. Claro que o advento de filhos também pode ser um traço importante, né? É um traço distintivo da família, não é? A existência de uma prole comum, como se falava antigamente. Então, isso é um aspecto importante também. Mas prazos mínimos e máximos não existem. Já existiram outrora na legislação brasileira, mas não existem mais. Dr. Christian, então, como funciona em caso de pensão alimentícia? Como é feito esse pagamento? Uma vez que a união estável esteja configurada, todos os direitos atinentes ao casamento são aplicáveis também. Então, se o cônjuge, o companheiro que seja dependente financeiramente do outro, ou que não esteja trabalhando, enfim, esteja dentro daqueles pré-requisitos para solicitar a pensão, pode pedir pensão alimentícia ao companheiro. Se houver falecimento, os direitos sucessórios são preservados, os direitos previdenciários também. Se há filhos do casal, tem que se regular a guarda das crianças, o direito de visita. Esse casal de companheiros, se não tiver filhos, pode fazer a dissolução da união estável num cartório também. Então, toda aquela sistemática do Código Civil que é aplicada aos casais casados, também é aplicada aos casais que vivem em união estável. Então, deve haver uma dissolução, não é só a separação, deve haver uma dissolução formal. O casal pode se separar faticamente, um para cada lado, e viver o resto da vida dessa forma. Mas se eles quiserem resguardar os seus direitos, vão de ingressar com um processo judicial ou podem fazer também em cartório se estiverem dentro dos requisitos para dissolução em cartório. Mas existe a ação de dissolução de união estável.
né? Uma ação que pode ser acumulada com pedidos de alimentos, com pedido de guarda de filho, muito parecido com o processo de divórcio. A diferença é que ali nós não temos um casal com certidão de casamento. O que eles têm muitas vezes é um contrato, que pode ser destratado, evidentemente, ou que existe, muitas vezes, um argumento fático que vai ter que ser comprovado. Evidentemente que pode haver uma discussão entre esse casal, um considerando que havia uma união estável e a outra parte dizendo não, isso era apenas um namoro. Mas aí a qualidade de prova, terão que trazer testemunhas e documentos que comprovem que aquilo ali era, sim, uma verdadeira união estável ou então era um mero namoro. Sendo namoro, os direitos são bem reduzidos, né? Quer dizer, claro que se o casal tiver comprado algum bem em conjunto, para que não haja enriquecimento de um em relação ao outro, pode haver a divisão desse bem. Mas, evidentemente, quanto mais densa for essa relação, maiores os direitos das partes que foram partes nessa relação a dois. E no caso, então, de uma separação, como funciona a divisão de bens? Quando o casal tem uma união estável sem nenhum contrato escrito, presume a lei que o regime aplicável é o da comunhão parcial. Então, os bens que foram adquiridos em conjunto, né, com esforço comum, ainda que um esforço indireto, terão que ser divididos. Se o casal fez um contrato, o casal pode muito bem dispor sobre outro regime de bens. Então, é possível fazer constar um regime de separação, um regime de comunhão universal, e aí o tratamento dado pelo legislador vai ser o mesmo tratamento dado aos casais casados. Então, na comunhão universal, quase todos os bens são divididos por dois, inclusive os bens advindos de herança. Na comunhão parcial, a herança já não se comunica. Se o casal pactuou em cartório um regime de separação de bens, por exemplo, aí cada um tem o seu patrimônio, que está no seu nome presume que é seu, que está no meu nome presume que é meu, enfim. Então, acaba que na questão patrimonial, o legislador trata o casamento e a união estável de forma muito parecida, de forma muito semelhante.